Alô, Pai do Senhor, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, por favor. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3. Eu vou ler a partir do verso de número 1. Se você puder fazer o favor, abra sua Bíblia aí comigo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso de número 1. Aleluia. Amém? Todo mundo achou? Posso ler? Minha Bíblia diz assim, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de pelos de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Querido Espírito Santo, eu peço que o Senhor possa pôr a tua mão sobre as nossas vidas para nos abençoar, dando para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, abrindo os nossos olhos para que a gente possa ver, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantando o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus, desde que se principiou, desde que ela começou, ela vem baseada num chamamento para toda a igreja e para todo o povo que crê em Cristo. E nós estamos sendo exortados quase que todos os dias, se não diariamente, a nos arrepender do nosso pecado. E o arrependimento é o primeiro sentimento, ou é a primeira ação de alguém que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando nos é pregado o Evangelho, ele expõe primeiramente o quê? O nosso pecado. A pregação do Evangelho é primeiramente expor diante dos nossos olhos os nossos erros. João disse: conhecereis a verdade, vos libertará. Do que é que a verdade nos liberta? Da mentira. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a gente ouve a verdade. E a verdade, ela sempre vai confrontar eu e você. Porque nós achamos e pensamos, desde que a gente nasceu, saiu aí do ventre da nossa mãe, a gente acha que está certo, né? Não é assim? A gente já nasceu achando que está certo. Que tudo que a gente faz é o correto, que tudo que a gente pensa é o certo, que tudo que a gente faz é o melhor. Nós nascemos e crescemos sendo ensinados pelo mundo isso. Que nós somos o centro do universo, né? E que tudo orbita ou gira ao nosso redor. E isso é comum lá no mundo. Mas quando a gente passa a ouvir a palavra de Deus, qual é a ação gerada com isso? A gente entende, primeiro, que aqui não é só aqui. É a primeira coisa que a gente aprende, né? Porque a gente cresce sendo pressionado para ter sucesso, não é? A gente cresce sendo pressionado pela sociedade para que a gente seja um bom profissional,
para que a gente seja próspero, para que a gente tenha a nossa casa, para que a gente tenha o nosso carro, para que a gente tenha, enfim, para que a gente tenha. A sociedade nos impulsiona para isso. E a gente nasce e cresce sendo direcionado desde o princípio na escola, quando a gente começa a ser alfabetizado, não é? A gente começa a ser impulsionado pelos nossos professores, pelo menos é o que deveria ser, né? A crescer e ser um bom cidadão e próspero. Que dê certo. Não é? Quando a professora briga com você no segundo, no terceiro ano, quarto ano. Agora é muito diferente, né, do nosso tempo. É muito diferente, mas enfim, né, no começo. Ela fala, estude, porque senão quando você crescer, você vai ficar abrindo valeta. Nunca escutou isso na escola? Eu escutava. Você quer ficar abrindo valeta? Então você tem que estudar. Aqui, meu tempo não existia celular, computador, nada, né? Nem televisão, né? Televisão era preta e branca, aquela de 14 polegadas que ficava com a antena assim, né? Colocava um bombril, amarrava um fio, pendurava lá em cima. Não tinha nada. Já era muito diferente de hoje, né? Muito diferente. E a gente tinha não muitas opções. No nosso tempo não existia faculdade. No meu tempo, né? Era uma coisa raríssima. Pouquíssimas pessoas tinham condições de fazer faculdade. E a gente que estudava em escola pública, né? Pior ainda. Então a expectativa ou a perspectiva sobre nós era sempre ruim. Não era boa, né? Então a gente normalmente aprendia a profissão do pai. E eu não fui diferente. Desde cedo, né? O meu pai tinha joalheria, trabalhava com isso, eu fui aprender a fazer isso. Com 12 anos eu comecei a trabalhar, né? E já saía de casa às 5h30 da manhã, pegava 3 ônibus para ir até, morava lá nas Mercedes e trabalhava lá no São Brás, lá na ponta que partiu, era muito longe. E pegava o Inter 2 e até um terminal lá do Campo Comprido. Pegava um, ia para frente, lá pegava outro alimentador. Era só Jesus na causa, né? Ônibus lotado. Chegava lá 8 horas da manhã, saía 5h30, 5:45 de casa. Todo dia. Estudando de noite, passei para de noite. Porque o meu pai queria que eu aprendesse uma profissão, né? Nós fomos impulsionados a isso. E sempre direcionado pelo nosso pai. Ou pela mãe. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu não fiz isso com a Manuela, mas enfim, comigo fizeram, né? E eu vim nessa pegada. Aí quando eu fiz 18 anos, que eu cresci, o que eu fiz? Né? Dei as costas para aquilo e saí correndo. Fui pro exército e depois casei com a pastora Shirley e graças a Deus fui viver a minha vida. E hoje estou aqui em função das opções que eu fiz na minha vida. Que eu tive condições de fazer, de ter as minhas opções, né? O mundo cooperou para que eu fosse um advogado, mas o céu não deixou, né? Eu fui na porta, mas voltei e acabei sendo pastor, né? Já estava na igreja, já trabalhava na igreja, enfim, né? E optei, estou aqui por opção minha, né? Deus me chamou e eu tive a opção, graças a Deus fiz a escolha correta. Mas o mundo sempre nos cobra resultado, não é? Eu me lembro quando eu saí da Assembleia de Deus, eu comecei a nossa igreja, lá na garagem da nossa casa, né? Todo mundo me cobrava e dizia assim, sim, agora o negócio é esse, trabalhar para Jesus, você não vai trabalhar mais, você virou vagabundo, você não trabalha mais, não vejo mais você levantar cedo, porque agora só quer saber de Bíblia, de não sei o quê, aquela coisa toda, né? E os meus amigos, né, vizinhos, as pessoas falavam, criticavam, enfim. Não foi muito fácil, né, ter perseverado, e eu entendo hoje porque pouquíssimos que começam no chamado de Deus cumprem ele até o final, né? A grande maioria desiste no caminho, dos que foram chamados, né? Não, dos que não foram. Porque os que foram vivem essa dificuldade, né, de você fazer opção. Um dia o Senhor veio para mim e disse, agora você vai parar de trabalhar para o homem, vai trabalhar para mim. Foi a coisa mais difícil da minha vida até hoje. Não foi fácil. Mas, graças a Deus, todas as situações e circunstâncias pelas quais eu passei me fizeram chegar aqui. E quando eu comecei
a andar com Jesus, a primeira coisa que o Senhor falou para mim era que eu precisava mudar, que eu precisava me arrepender dos meus pecados e me transformar, me deixar ser transformado numa nova criatura. Então o Evangelho de Jesus Cristo, quando ele nos alcança de verdade, ele expõe, e para mim ele expôs o meu pecado. Foi isso que eu vi o primeiro dia que eu fui na igreja. Primeira vez que eu fui na igreja, eu fui confrontado com o meu pecado. E eu percebi que eu vivia no mundo de mentira. No primeiro dia. Parece até que, né? Mas foi isso que aconteceu. Eu fiquei escutando aquela mulher falar quando ela pregava. Eu falava, meu Deus, mas se tudo isso é verdade, minha vida é uma mentira. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu escutei o Evangelho. Primeira vez que eu fui na igreja. A minha cabeça sempre funcionou muito rápido, né? Meu corpo não, mas a minha cabeça muito rápido, sempre. E eu já comecei a pensar o que seria a minha vida se eu virasse crente. No primeiro dia. O que eu ia ter que fazer se eu fosse virar crente mesmo. E aí aquela mulher falou comigo, Deus usou a vida dela para falar comigo, profetizou, falou um monte de coisa. E eu saí de dentro da igreja decidido a mudar. No primeiro dia que eu fui na igreja. E quando eu sentei no banco do meu carro, do lado de fora, no estacionamento da igreja, eu tive uma conversa ali com Deus. E aquilo que eu conversei com Deus, eu faço até hoje. Nunca eu deixei de fazer. Eu sempre tive uma palavra só, e aquilo que eu falei, eu faço. Não preciso de nada assinado para cumprir o que eu prometi. E eu conversei com Jesus, eu disse, Senhor, é o seguinte, se o que essa mulher falou é verdade, e aí o negócio é esse aí mesmo, e eu vou ser crente, então eu vou abrir mão das coisas erradas que eu faço. Por quê? Porque eu sabia que era errado. Aí eu fazia. E quando Jesus me chamou, Jesus me confrontou e falou que eu precisava andar com Ele, estar com Ele. Ele tinha me chamado, escolhido para uma grande obra. Mas, sempre tem mais, né? Mas precisava haver mudança. Eu sabia exatamente onde eu tinha que mudar. Você não sabe? As coisas erradas que você faz? Você não sabe? Quando você olha no espelho, a tua medida está maior, né? Você está mais gordinho. Agora no inverno é comum, né? Engordar um pouquinho, que a gente come uma coisa mais calórica, né? Normal. Aí você, nossa, preciso parar de comer chocolate. Não é? É ou não é? Hã? Segunda coisa que você fala, acho que eu preciso parar de jantar. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo que não está adequado com a tua situação. Você sabe. Se você está comendo demais, se você está comendo muito doce, se você está muito ansioso, tu sabe. Então, quando nós somos confrontados com a verdade, qual é a verdade da nossa forma física? Quando a gente é confrontado com a verdade, com a nossa pança? Quando? Quando a gente vai na frente do espelho, ou você tira uma foto. Você tirou uma foto, olhou e falou, nossa, eu preciso fazer um regime. Não é assim? Ah, irmão. Você olha e fala, nossa. Dá até vontade de chorar, né? Oh, meu Deus. Preciso fechar minha boca. Então nós somos confrontados com a verdade quando os nossos olhos conseguem enxergar a verdade. Porque enquanto você não olha no espelho, você não vê que você está gordo. Enquanto você não põe tua calça, você não percebe que ela está apertada. Você tem a calça mágica na tua casa? Quem tem uma calça mágica? Aquela de 3 anos guardada no guarda-roupa. Você tem ela? Que quando o teu cérebro começa a te acusar de estar gordo, porque nem sempre, eu fiz a bariátrica, meu cérebro é de gordo. Por isso que eu nunca mais me pesei e nunca mais vou me pesar na minha vida. Já falei isso para vocês. Né? Nunca mais. Então quando eu olho e falo, meu Deus, eu engordei. O que é que eu faço? Vou para minha calça mágica. No meu caso é uma camisa mágica que eu tenho. Faz 5 anos que eu tenho ela guardada. Aí eu vou lá no guarda-roupa, fico orando antes. Jesus, filho de Davi. Antes de colocar, né? Tem misericórdia de mim, eu coloco. Se ela fica folgada, irmão, eu falo, já dou um soco nele e falo, para de me enganar. E volto a comer. Até hoje, ela continua do mesmo tamanho.
Continua do mesmo tamanho, ao contrário de outras pessoas, né? Que ficam comprando roupa todo mês, eu como uma vez por ano só. Né? Ao contrário de outros, né? Se você falar de novo, vou derrubar e vou contar. Né? Eu vou derrubar. Aqui não, né? Vou derrubar. Né? Inclusive, nós fomos viajar, tem alguém dizendo que vai formar uma dupla, agora o Heiser e o Eric vão formar uma dupla sertaneja. Sol e a Lua. É o que falaram, né? Não sei por quê, mas enfim, né? Deixa eu voltar agora, vamos voltar para... Então, você coloca a tua camisa, o que você vê nela? Ah, serviu, beleza. Então você está sendo enganado por quem? Por você mesmo. Por você mesmo. Porque a gente vai se desviando do caminho e a gente não percebe. A gente não percebe. Porque você vai engordando devagarzinho, né? E a hora que você vê, não serve mais tua calça. Não serve mais tua cinta. Né? E daí você puxa, tem que comprar uma maior. Ou você faz um regime. Mas esse negócio de fazer o regime não funciona, a gente sabe disso, né? Não funciona. Né? Se não mudar teu hábito, você sabe disso, não adianta. Né? A nossa vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A gente vai saindo do caminho de Jesus e vamos indo para a beirada, vamos indo para a beirada, vamos indo... Quando você vê, você caiu. Saiu da presença de Deus. Aí você já não está mais tendo intimidade com Deus, você já não consegue mais jejuar, você já não está conseguindo orar do mesmo jeito, você já não tem mais aquela aplicação na tua leitura bíblica, não é? Você já não puxa, mas faz tanto tempo que Jesus não fala comigo, puxa, mas eu não estou tendo visão mais, não estou tendo revelação. Mas por que isso está acontecendo com você? Por qual caminho você está andando? Como você tem se comportado na presença de Jesus Cristo? Você tem orado a mesma quantidade que você orava antes? Você tem jejuado os mesmos dias que você jejuava? Você continua mantendo a tua comunhão com Cristo adequadamente para que Ele esteja com você? Lembre do que a Bíblia diz, aquele que está comigo, eu estou com Ele. Se você está em Cristo, Cristo está em você. Agora, se você começa a se afastar de Cristo, Ele vai se afastar de você. É uma coisa meio que natural isso aí, irmão. Tem muito o que você fazer. Né? Então, a nossa comunhão com Jesus Cristo está em nós. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem que muda então? Somos nós. Então a gente muda o nosso comportamento, a gente muda as nossas ações, a gente muda a nossa maneira de interagir. Né? Que dificuldade, essa semana eu fiz um jejum, e isso para mim é um milagre. Porque desde que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu jejuei uma vez só, não consigo mais fazer isso. Eu não consigo ficar sem comer. Sofro demais, tenho muita dor, é terrível, não consigo. Né? Porque a cirurgia bariátrica ela muda nosso metabolismo. É muito difícil. E o Senhor falou para mim fazer um outro tipo de jejum, eu mesmo fazendo, comendo só fruta e tomando água. Né? Eu fiz 24 horas de jejum, eu quase morri. Eu tomei comprimido para dor de cabeça acho que umas 6 vezes no dia. E voltava, tomava de novo, voltava, fui até o fim, mas não foi fácil. Foi difícil. É difícil. Para mim agora virou um sacrifício gigantesco jejuar. Gigantesco. Mas precisava fazer isso. A gente ia lá para o culto em Caxias, o Senhor falou para mim fazer, eu fiz. Cabalmente como Deus falou, eu fiz. Deu certo, foi com bastante sacrifício. Mas a gente pôde fazer o culto lá. E nós levamos 2 caixas de Bíblias, 100 Bíblias. E eu fiz um apelo para quem queria aceitar Jesus, e quem aceitasse Jesus ia ganhar uma Bíblia. Faltou Bíblia. Nós demos 100 Bíblias e faltou. Eu disse, desculpa, minha fé foi pequena, não achei que tanta gente aqui ia vir aqui para se entregar para Jesus. Nós trouxemos só 100. E faltou. Né? Então, quando a gente busca, a gente alcança. A gente pede, Deus dá para nós. E nós... Cada um de nós temos um chamado específico com o Senhor, da parte de Deus. Cada um de nós tem um chamado específico da parte do Senhor. E nós precisamos fazer por onde? Buscar da parte de Deus para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para dar para nós. Não é? Talvez a gente observando a Bíblia, né? A gente
não vai ter o ministério de João Batista. Naqueles dias, diz a Bíblia, apareceu João Batista. E o João Batista foi um divisor de águas. Porque havia 400 anos de silêncio. Aquela página em branco que tem na tua Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento é 400 anos de silêncio. Chamado também de céu de bronze. Onde não tinha profeta, não tinha profecia, não tinha visão, não tinha revelação. Deus não se manifestava. É assim que a história conta. Os historiadores falam isso. E de repente quem apareceu? João Batista. Quem veio quebrar esse céu de bronze? João Batista. E qual foi a primeira palavra profética que ele traz para o povo? Arrependimento. Ele não veio dizer, povo querido, eis que vos anuncio que o Senhor está aí para te salvar. Ele não falou isso. Ele veio e disse, cara, é o seguinte, vamos se arrepender do nosso pecado, porque o pau está atorando para o nosso lado e nós vamos tudo para o inferno. Essa é a mensagem de João Batista. O pau está atorando para o nosso lado, cara, e nós vamos tudo queimar no inferno. Então ou vamos se arrepender e abandonar o pecado, ou nós vamos. Eu brinquei ontem lá em Caxias, eu falei, com Jesus é ou você dá ou você desce. Todo mundo ficou assim. Ou você dá certo ou você desce para o inferno. Não tem outra alternativa. Ou você vai dar certo ou você vai para o inferno, irmão. Ou dá ou desce, não tem outra. Então, ou nós nos arrependemos, entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, abandonamos o pecado e vamos viver na retidão do Senhor, ou nós vamos para o inferno. Não tem outro jeito, irmão. Não tem um jeito fácil. Não tem a coluna do meio. Não tem o mais ou menos. Ah, mas, cara, não tem isso aí, irmão. Ah, eu vou dar uma melhorada. Não adianta. Você tem que se converter. Você tem que mudar. Você tem que abandonar a vida mundana, a vida do mundo. Tem que abandonar a cachaça, tem que abandonar a festa, tem que abandonar a zombaria, tem que abandonar a maconha. Tem que abandonar tudo que não presta. Se você não abandonar, você vai para o inferno. É simples. Aí não é fácil, mas é simples. Porque é difícil a gente abandonar as coisas que a gente gosta. Não é? É difícil, irmão. Você vê as pessoas, olhando a pastora Carla, por exemplo, ontem, que fez cirurgia bariátrica, está fazendo 30 dias, né? Ela está com um monte de restrição alimentar. Ela não pode comer um monte de coisa. Mas a gente comendo os troços da dela, ela ficava assim. Os olhos desse tamanho. Querendo comer. Aí não pode. Nós sentadinhos ali no Busa, né? Eu, Gabriel, falei, ô Gabriel, quer um doce aí? Nós comendo, ela só. Com os olhão assim, ó. É, quase que ela deu uma lambidinha. Quase. Aí não pode comer. Tem que abrir mão, irmão. Quer ficar magro? Não pode comer. Você tem que fazer a opção. Quer continuar comendo doce? Vai ficar gordo. Não tem meio termo. Não tem meio termo, irmão. Ou você cumpre a regra, ou não vai dar certo. E morar no céu é exatamente a mesma coisa. Ou nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos arrependemos. Pode ir no dois, bebezinho. Nós nos arrependemos. Porque para nós é chegado o reino dos céus. E para a gente poder fazer parte, ou para que nós possamos ser o reino dos céus, para que sejamos o reino de Deus, né? Nós precisamos nos arrepender do nosso pecado. E o arrependimento do pecado gera o quê? O perdão. Então, quando nós nos arrependemos, nós somos automaticamente perdoados. E se somos perdoados, a Bíblia diz que este pecado não nos será mais cobrado. E esse pecado que a gente cometeu lá atrás, ele vai ser lançado lá no mar do esquecimento. E a Bíblia diz que dele o Senhor não vai se lembrar mais. Se ele não se lembra, nós também não vamos lembrar, porque nós já fomos perdoados, passou, já é. Então a Bíblia diz que quando as coisas velhas ficaram para trás, o pecado, agora tudo se fará o quê? Novo. Mas para a gente poder receber essa novidade de vida, a gente tem que estar vivendo uma novidade de vida. Não tem como ser de outra forma. Então, se nós, né, queremos de fato andar nessa situação, hoje eu sentei na mesa para tomar café, as gurias fizeram um bolinho de chuva hoje, lá em casa, no café, né, tava benção pura,
assim, ó, eu comi 2 bolinhos no café só. Consegui comer. Com banana, do jeito que eu adoro. Eu só, assim, ó, claro, comi 2. A Manuela falou, você está jejuando? Eu falei, não. É que faz 1 hora atrás eu estava com fome, eu levantei e comi uma bananinha, maçã, assim, e agora eu não estou com fome, não consigo comer. Consequência da cirurgia bariátrica, você não come mais. E você tem que aprender a conviver com isso. Aí você olha aquelas coisas ali, até você fica com vontade, né? Fala, nossa, mas aí não come, aí não adianta. Então, a mudança de hábito vai mudar o teu corpo. A mudança das tuas ações vai mudar o teu espírito. Ao contrário, o hit é sacanagem, né? Cara, escutar essas coisas, meu Deus, isso é das antigas, né? Então, a nossa mudança vai fazer com que gere uma mudança em outras vidas. Então, quando eu lá atrás, ouvindo a pregação, a palavra de Deus, obedeci a Deus, veja a quantidade de vidas que a gente alcançou. A gente lá em Caxias do Sul ontem, né? Cara, que coisa extraordinária. A gente vê a força do Evangelho mudando pessoas, convencendo pessoas, transformando vidas. Quanta gente que chegou no culto ontem, né? Tinha mais de 500 pessoas lá na igreja ontem. Quanta gente chegou lá que me abraçava chorando, dizendo, pastor, tu mudou a minha vida. Quantas pessoas eu ouvi. Depois que eu encontrei você na internet, lá no Desdobramento, eu resolvi começar a ouvir os cultos, e eu comecei a ouvir, não consigo parar mais. Jesus transformou minha vida, agora nós queremos se batizar, todo mundo. Eu falei, no calor só, no frio, não. Agora não. Falei, nós vamos voltar aí quando tiver mais quentinho, daí nós fazemos batismo. Mas eu tenho certeza que lá em Caxias do Sul vai passar de 200 pessoas batizadas, tenho certeza, mas vai ser muito mais. Muito mais. Não é? Isso é um resultado extraordinário. Isso gerou quando? Quando eu resolvi obedecer. Mudou a vida de todo mundo. Uma ação gera uma reação igual ou maior. E nesse caso foi muito maior. Agora imagine se cada um de vocês tomar uma decisão diante de Cristo, de obedecer, de fazer a vontade de Deus, o que você vai gerar no meio das pessoas? A tua capacidade de ser um gerador de mudança, um transformador. E é isso que nós somos, um disseminador do Evangelho, um perturbador do mundo, não é? A gente começa a perturbar as pessoas, e nós estamos perturbando as pessoas, eu sei disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está mudando a vida de muitos. Não são todos que gostam de ouvir o nosso culto, não são todos que gostam de ouvir o que eu falo, tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que não gosta de ouvir o que eu falo, que não gosta da verdade. Tem muita gente que não gosta, principalmente de outras igrejas. Ficam irados, me xingam, falam mal de mim. Outras pessoas, por quê, irmão? Porque eu estou falando a verdade. Quem está andando na mentira não gosta de ver a verdade. Agora, quem está perdido, quando tem esse encontro com a verdade, tem a sua vida transformada. Tem a sua vida transformada. Mas quem é que transforma você? Sou eu? Não, é quem está comigo. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Ele nos exorta, não é assim? Que Ele nos ensina. A Bíblia diz que Ele nos consola através da sua palavra. Então a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela vai nos transformar em algo bom, ou pelo menos melhor do que era, né? Eu acredito que talvez a gente não chegue ao estágio de ser bom. Eu acho que não, porque Jesus disse que no mundo não tem nenhum que seja bom, só Deus. Mas a gente vai ficar melhorzinho. Já tá bom, né? Já melhoramos. Se a pessoa olhar para você e dizer assim, nossa, mas você deu uma mudadinha aí, parece que você emagreceu um pouquinho. Pô, já tá bom, não tá? Ontem eu recebi um monte de elogio lá das irmãs. Elas me abraçavam assim, né? As irmãs mais de idade, né? E diziam, meu Deus, pastor, como você tá magrinha. Eu falava, aleluia.
Ela falou, quando você estava em Porto Alegre, a última vez, você estava mais gordinho, que eu te abracei agora. Você... Nossa, você emagreceu, o que aconteceu? Eu falei, Jesus, irmã, Jesus, aleluia. É a Lohane, né, do lado. Não fala assim, irmã, que ele já fica se achando, aí você fica falando que ele emagreceu, daí ninguém aguenta ele. Né? Como é bom a gente ouvir coisa que a gente gosta, não é? É bom pra caramba. Ruim é você ouvir coisa que você não gosta. Chega lá, já pensou, nossa, mas você tá gordo, hein? Eu, pô. Né? Vai falar que você tá magro. Antigamente eu falava assim, enquanto as pessoas vão falando de mal de mim, eu vou engordando. Sempre falei isso, a vida inteira. Aí quando você fala mal de mim, engorda. Agora é o contrário. Falei, enquanto você fala mal de mim, eu vou emagrecendo. Quanto mais eu emagrecer, menos dor eu vou ter no meu joelho. Na minha velhice. Não é? Hoje eu recebi uma mensagem profética de um varão. Ele disse, pastor, teu ministério é igual ao ministério de Moisés. O Senhor disse que você vai ficar velhinho, Deus vai te dar bastante saúde. Vai ficar saudável, que a obra vai ser longa. Deus vai fazer, vai falar um monte de coisa, né? Essa foi uma mensagem bem legal. E a gente precisa melhorar a nossa saúde. Então nós precisamos melhorar a nossa alimentação para melhorar o nosso corpo. Agora nós precisamos melhorar a nossa alimentação na palavra para que a gente seja crente. Não adianta você ficar velho e perder a tua salvação. Então a gente precisa melhorar, e a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então o conhecimento da palavra de Deus vem através da pregação do evangelho, da leitura. Não é? O conhecimento, ele vai agregando na nossa vida espiritual, vai agregando em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente pensa. Né? Semana passada eu estava andando lá no sítio e tem um outro terreno bem grande do lado do nosso, assim, bem grandão. E eu estava parado ali, no dia que eu fui orar, eu estava olhando ele, que estava uma lua cheia bem grande, né? Eu estava orando um monte. Eu olhei aquele campo grande, a pessoa que é dona lá é uma pessoa bem idosa, não consegue cuidar, daí tá, enfim, né? Tá mal cuidado. Eu fiquei olhando e falei, nossa, Jesus, isso aqui ia dar uma roçona de feijão, né? E eu pensei isso. Eu falei, se a gente arasse isso aqui daqui até lá em cima, mas nós vamos ia colher muito feijão aqui. Mas não é nosso, é do vizinho. E hoje o profeta falou assim, ele falou, Deus está falando que o Senhor está colocando um amor no teu coração para uma outra terra. Deus quer te dar. Eu falei, ô glória. Falei, ai Jesus, amado. Já não aguentamos cuidar daquela ali que tá, né? Só Jesus na causa. Eu falei, Jesus, se for dar aquilo lá, você tem que dar mais uns irmãos para nós limpar lá, porque o negócio tá feio lá, né? Tá grande pra caramba. Deus, ele olha no teu coração, escute o que eu vou falar para você. E ele quer fazer coisas que você nem sonha. Às vezes a gente acha, irmão, que Deus já deu tanto pra gente, né? Você não pensa isso? Eu penso assim, eu falo, Jesus, você já me deu tanto. Se eu trabalhar o resto da minha vida sem ganhar mais nada, eu não consigo pagar aquilo que o Senhor já me deu. Eu falo assim para Jesus, sabia? E essa é a minha oração. Às vezes eu comento aqui com você, mas essa é a minha oração para Jesus. E aí vem o profeta e fala assim, quando você está orando, você fala para Jesus que você não quer mais nada. É a minha oração. O profeta conta a minha oração. E fala, mas Jesus tem um negócio com você. E eu vou dizer para você, eu já sei disso, porque eu já olhei aquilo ali, eu falei, não, mas acho que isso é coisa do meu coração, eu não vou nem falar, eu não falo. Porque eu não quero trazer no mundo real as coisas que eu penso. Eu não quero trazer. Mas aí Deus vem através do seu profeta e profetiza coisas. Falou para mim sobre o Rio Grande do Sul. As oportunidades que eu estou indo de fazer essa missão, essa campanha que a gente está fazendo lá, essa cruzada evangelística, né? Vamos adotar esse nome, né? Que é o que a gente está fazendo. Ontem, quando eu estava orando, a gente chegou em casa, acho que era 4 horas da manhã, hoje, né? 4 horas da manhã. E como eu dormi durante a viagem toda, eu demorei um pouco para dormir de novo, na hora que eu cheguei em casa, depois que eu arrumei as minhas coisas, acho que era umas 5 horas da manhã, na hora que eu fui deitar. E eu estava orando, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu, em função, né? De tudo que aconteceu. E falando para Deus da alegria que eu tenho do Senhor estar me levando para o Rio Grande do Sul. Eu ganhei uma bandeira do Rio Grande do Sul muito bonita, muito linda. Fiquei muito feliz de ter ganho ela, foi um presente muito legal. E
E eu disse, puxa Jesus, quanta gente indo para a África, indo para os Estados Unidos, indo para a Europa. E nós temos tanta gente aqui para ganhar para Jesus, né? Nós temos tanto campo para fazer a obra aqui, mas ninguém quer ir lá no frio, no mato. Né? Ontem estava 0 grau lá onde nós fomos, mas a sensação térmica era -5. Estava um vento, você não tem noção. Eu andava assim, ó. Eu comecei a dar risada com o Guilherme. O Guilherme também é curitibano, né? Curitiboca. E daí ele estava do lado, touca de lã, a gente cheio de blusa. Daí eu falei, puta, mas é só para nossa cara mesmo, né, Guilherme? Ele disse, o quê, pastor? Nós curitiboca, que crescemos na geada, né? Sem camisa, jogando bola de quichute, calção e sem camisa, com 5, 6 graus. Vim aqui embaixo para passar frio, agora depois de velho. Falei, só para nossa cara, a gente dando risada, né? Em um lugar maravilhoso, a gente viu o lugar das enchentes, os rios, né? Passando por lá. E um povo abençoado, um povo muito querido, o povo do Rio Grande do Sul. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando, da gente estar fazendo essa cruzada evangelística lá. Está ganhando muitas almas, está pregando o Evangelho para todo esse povo, né? Com amor. A gente faz com amor, irmão. A gente faz isso com maior amor, é muito gratificante, né? Você receber um abraço, você, um aperto de mão, quem sabe, né? Das pessoas gratas por você estar indo lá para levar o Evangelho, para falar de Jesus, para poder ver o poder e a ação de Deus no meio das pessoas que querem Jesus. Porque tem muita gente que não quer, né? Mas a gente deixa para lá os que não querem e vamos falar para quem quer. Aqueles que desejam uma mudança na sua vida. Aqueles, eu comentei até com a irmã Ivete ontem, né? O senador Pedro Simão estava lá, ele é um querido, eu gosto demais dele, né? E ele estava me zoando. Eu falei para ele que teve o jogo do Grêmio e do Internacional em Curitiba semana passada, né? No campo do Coxa, foi aqui o jogo deles, que o Internacional ganhou de 1-0. E eu brinquei, eu falei, fui lá, quase que eu fui lá para torcer pelo Internacional só por sua causa, porque ele me deu uma camisa do Inter. E ele falou, não, você foi lá? Eu falei, não fui, porque não deu. Ele falou, não perca a próxima oportunidade, ver a seleção, é um barato, né? Eu gosto demais dele. E ver a alegria de todo mundo lá, foi muito, né? Fiquei muito feliz de ver o empenho da irmã Ivete, que está trabalhando tanto lá na obra. E eu disse para ele, eu falei, imagina a próxima vez que a gente foi em Porto Alegre, porque a última vez a gente estava num lugar para 400 pessoas e foram mais de 800, né? Ficou todo mundo de pé, gente para fora e tal. Eu disse, a próxima vez nós vamos fazer lá, nós estamos no mato já, né? Porque não vamos ter problema. E eu tô louco de feliz por isso. Porque eu fiz a opção lá atrás, aquela escolha que eu estou contando para vocês, que eu fiz lá atrás, o dia que eu fui na igreja. E eu falei para Jesus, Jesus, você me chamou mesmo para esse negócio, então eu vou abandonar tudo que eu faço de errado. Tudo que eu faço de errado eu vou deixar para trás, e eu vou viver uma vida reta na tua presença, porque eu quero ver as coisas acontecer. E eu continuo orando assim. Eu quero ver as coisas acontecer, eu quero ser um instrumento de Deus para mudar a vida das pessoas. E é esse sentimento que a gente tem que ter no nosso coração. Não apenas buscar a nossa salvação, mas buscar ser reino de Deus. Ver o reino de Deus chegando na nossa vida e a gente poder transformar a vida das pessoas. Você ser um agente de mudança, você ser um João Batista. Você, quem sabe Deus chamou você para ser um João Batista. 50%, talvez 70% das pessoas não vão gostar de você, que é o meu caso. Eu acho que o meu índice é maior de rejeição, é 80%. Mas eu não estou nem aí, irmão. Se eu puder ganhar um para Jesus, eu estou feliz. Imagina 20%, 25% das pessoas para quem eu falo. Poxa, é um índice extraordinário. E quando chegar o nosso tempo, a nossa hora da gente ter um encontro com Jesus, poder olhar nos olhos de Deus, face to face, já pensou? Você ir lá no céu conversar com Jesus? Você não espera isso? Eu espero. Um dia, quando chegar a minha hora, eu poder ir para o céu. E poder chegar lá em cima, e a Bíblia diz que isso vai acontecer, e olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu fiz o melhor que eu pude. Eu fiz o melhor que eu pude. E poder receber o meu galardão lá no céu. Já pensou isso? Você não pensa nisso? Eu penso nisso. Poder receber o meu galardão lá no céu. Poder entrar no céu, vai ser uma glória. Poder ver a glória de Deus, ouvir os anjos cantando. Será que tem alguma recompensa maior ou melhor que essa? Você não pensa nisso? Ou você pensa só aqui? Você acha que a tua vida é aqui, só e acabou?
Só pensa nisso aqui, mas se eu tiver emprego, se eu tiver... Não, irmão. E amanhã? E Jesus? E quando a gente se encontrar com Jesus? E quando a gente chegar lá em cima? O que o diabo vai acusar você do quê? Ele vai ter alguma coisa para te acusar? Ou não? Então nós precisamos viver o melhor possível. Nós precisamos ser o melhor possível. Por isso nós precisamos o quê? Nos arrepender do nosso pecado. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos abandonar a vida mundana, as coisas mundanas. A gente precisa fazer isso, para que haja de fato uma mudança na nossa vida, para que nós sejamos esse agente de mudança na vida das pessoas. Você já percebeu que tem umas famílias que uma pessoa se converte, aí todo mundo começa a se converter? Já percebeu? Que vira uma tripa e começa a vir um atrás do outro, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Quando você vê, você fez a limpa na família inteira. Todo mundo se converteu. Demorou para um, mas quando um caiu, caiu todo mundo. Porque você não é o agente de mudança no teu bairro, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Quando você for luz, a Bíblia diz que você vai iluminar a casa inteira. Não é isso que a Bíblia diz? Quando você for luz, você vai iluminar a casa inteira. É isso que a Bíblia diz. Então nós temos que ser o quê? Luz. Quando você for sal, você vai salgar a tua casa inteira. Por isso você tem que ser sal, mesmo que seja como eu, grosso, mas é sal, tá bom? É melhor ser sal grosso do que ser insonso, não concorda comigo? É, irmão. É melhor ser sal grosso do que ser insonso. Eu prefiro. Então nós precisamos ser sal. Nós precisamos salgar o ambiente onde nós vivemos. Vai fazer a diferença, irmão. Não pode ser insonso. João Batista veio para abrir ou preparar os caminhos para o Senhor Jesus Cristo, pregando o arrependimento. E Jesus então veio depois dele pregando a mensagem de salvação. Então primeiro vem o arrependimento, depois vem a salvação. Se nós ouvirmos a mensagem e nos arrependermos do nosso pecado, se nós ouvirmos a mensagem e de fato nos arrependermos de tudo aquilo que a gente tem feito, falado, pensado, né? Tudo de errado que a gente tem feito na nossa vida até aqui, nós vamos ouvir a voz do Senhor e vamos ter a oportunidade de sermos o quê? Salvos, irmão. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio trazer sobre nós o reino dos céus. O resto, as demais coisas, Jesus vai acrescentar. Jesus vai acrescentar. Se você fizer por onde? Se você trabalhar, se você se empenhar, se você se esforçar. Porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. E quando você trabalha, você se esforça, você se empenha, Deus te abençoa. E Deus vai abençoar você em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos lá? Feche os seus olhinhos. Feche os seus olhinhos, eu quero orar por você. Senhor, eu já trouxe aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria te pedir, meu Deus, que o Senhor abra os olhinhos dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem simples hoje, tão simples. Esse é o famoso feijão com arroz ou chão de fábrica. Se arrepender do nosso pecado, se converter, ser transformado, para passar a ser de fato uma nova criatura, sem mimimi, sem religiosidade, nada disso. Só a tua palavra, o teu Espírito que é santo, para que a gente entre na tua presença e seja uma bênção. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor mantenha a simplicidade nos nossos corações. Que o Senhor mantenha, meu Deus, nas nossas vidas, a capacidade de nos comunicarmos, sempre com simplicidade, com sagacidade, para que nós possamos divulgar o Teu Evangelho, a Tua Palavra,
para que todos ouçam e entendam. Em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos alcançar com a verdade, com a tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, eu sei que a mudança não é fácil e ela gera muitas vezes o afastamento das pessoas que nós gostamos. Mas, à medida em que perseveramos, vemos o espírito da mentira caindo por terra e vemos o Senhor, através do teu Espírito Santo, mudando toda a situação e toda a circunstância. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Pai, com toda sorte de bênçãos. E que de maneira simples o Senhor possa mudar as nossas vidas, mudar o nosso país, a nossa nação, com simplicidade da tua palavra. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possa de fato ser a luz do mundo, o sal da terra, e nós possamos fazer a diferença, sermos a diferença. E assim, papai, possamos mudar um pouquinho a vida daqueles que querem mudança, derramando sobre eles a verdade da tua palavra e do teu evangelho. É assim, meu Deus, que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Sente-se, por favor, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas aí que vocês trouxeram. Se trouxeram, né? Dá um sinalzinho com a sua mão e os seus dízimos. Vamos fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Os olhinhos que eu vou orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Que o Senhor abençoe todos os ofertantes, dizimistas da tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se levantar, trazer a tua oferta, e você que está em casa aí, caso queira, pode também enviar a sua oferta, o seu dízimo, fique à vontade. Amém? Amanhã, caso queiram, tem oração sempre na igreja de segunda-feira, caso alguém queira vir, tá? Às 8 horas. Aqueles que quiserem podem vir, né? Pastora Carla, pastora Shirley que vem. Eu não venho, né? As gurias que vêm aí, os guri. E sempre tem oração, né? Para os obreiros, e se alguém quiser vir, também pode. Não tem problema, tá? Caso queira, aí pode vir que tá
tudo certo. Vamos ficar em pé de novo para a gente orar, agradecer a Deus. Amanhã já é mês de julho, né? Amanhã é 1º de julho. Tá pertinho nosso aniversário. Não esqueça, você que não se inscreveu ainda, se inscreva, né? Caso você vá vir pro aniversário, tá? Vai ser 13 e 14, tá bom? Então se prepare, hein? Não deixe de se inscrever. Feche os seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa nos abençoar nessa noite com a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, que o Senhor possa abençoar o nosso povo, e que a Tua mão, Senhor poderosa, venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Meu Deus, amanhã já é o mês de julho, e eu quero pedir a Tua bênção sobre o mês de julho, nas nossas vidas, no nosso país, na nossa nação. Que o Senhor possa descobrir com o Teu sangue, nos livrando, meu Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Que todas as coisas e todas as pessoas, todas as instituições da nossa nação estejam debaixo das Tuas mãos e segundo a Tua vontade. Tudo aconteça, Senhor, debaixo do Teu controle e da Tua vontade. Eu sei que o tempo acabou e que agora, Senhor, a gente vê grande despertador tocando, porque o tempo de fato acabou. Eu peço que o Senhor possa nos guiar, o Senhor possa nos conduzir, o Senhor possa nos ajudar, e o Senhor possa ter misericórdia de nós. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero abençoar a minha igreja, eu quero abençoar a minha cidade, o meu estado, eu quero abençoar o meu país. Eu peço que o Senhor abençoe o nosso presidente, eu peço que o Senhor abençoe as nossas instituições, que o Senhor abençoe a nossa polícia militar, a nossa polícia civil, que o Senhor abençoe o nosso exército, a nossa marinha, a nossa aeronáutica, a nossa Polícia Federal, a nossa Polícia Rodoviária Federal. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o nosso legislativo, o nosso judiciário. Que a Tua mão, Deus, esteja sobre cada instituição do Brasil, sobre cada mandatário, nos estados, nos municípios, e que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas, que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, aqueles que têm empresa, que têm um comércio, que têm um escritório, um consultório, cada um deles, um carrinho de cachorro quente, o que quer que seja. Que o Senhor possa abençoar o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos, para que todos estejamos debaixo da Tua bênção, da Tua graça e da Tua paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãos assim. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.